um CRI pulverizado, ele tem aí a dívida, o CRI está pulverizado, né? Então está na mão de muita gente, tem lá 5 mil pessoas, 5 mil famílias pagando aquele CRI aos pouquinhos. Como que funciona a garantia e como funciona quando um certo devedor lá não paga? Como que funciona essa estrutura de um CRI pulverizado, né? Porque são muitas pessoas e essa questão de garantia, quem dá essa garantia, como que faz esse pagamento, como que funciona essa estrutura? Vamos lá, todas as operações que a gente faz, elas são estruturadas, né? Então, assim, você tem várias pessoas por trás pagando, mas eu estou emprestando para o loteador, para o incorporador. Sim. Então, é para uma empresa que a gente está emprestando, e tem essa garantia pulverizada pagando mesmo. Então, basicamente, estou antecipando, o loteador vendeu, tem um fluxo futuro, só que ele quer o dinheiro agora. Estou antecipando, em vez dele me pagar diretamente, essa carteira pulverizada vai me pagando todos os meses, né? Ou seja, se um para de pagar, a gente tem uma gordura. Acho que isso é o principal. Quando você estrutura uma operação assim, baseada numa carteira, você tem que entender que você possivelmente tem um aumento na inadimplência, que não são todos aqueles casos que vão pagar, aquelas pessoas que vão pagar em dia. Então, você tem que estruturar com uma certa gordura. E aí eu trouxe um slide, não sei se você consegue compartilhar, Rodrigo, que era mais para explicar essa estrutura desse tipo de operação. Deixa eu botar aqui. Eu boto aqui, aí tu vai falando quando é para ir para frente. Aqui. Pode ir para frente, mais um ano. Então, aqui a gente traz uns dados de um exemplo de operação, só para explicar como que a gente estrutura, né? Então, aqui é um caso hipotético de loteamento, que está ali 85% vendido, eram 1.000 lotes, ele vendeu 850 por 81 mil cada. Ele vendeu isso em 180 parcelas, né? Quem foi comprar o lote não tinha dinheiro para pagar à vista, vendeu tudo em 180 parcelas. Ou seja, ele vai ficar 180 meses recebendo essas parcelas. Cada mês ele tem um fluxo mensal de 382.500, né? Que são os 450 parcelas vezes 180. E aí ele vai ter um custo de obra. Então, aqui a gente está simulando que eu estou financiando todo o valor da obra. Eu estou emprestando ali para cobrir os 15 milhões de obra. Tem os custos da operação e fundo de reserva, né? Por isso que um CRI de 16,150 ali. Estou desenhando um fluxo que vai casar com o fluxo que ele tem para receber, né? Então, estou fazendo uma operação de 120 meses. Muitas vezes esse cara vai no banco e o banco fala, não, te dou um capital de giro, só que você me paga em 2 anos. Então, não resolve, porque o fluxo dele está um fluxo mais longo. Então, a gente desenha dessa forma. E aí, uma taxa de 12% mais IPCA, e com isso, você fica com uma parcela de 233 mil arredondados, tá? Então, o que acontece? Todos os meses ele vai ter aquele fluxo para receber de 382.500, ele vai ter que me pagar 233 mil. Aí a gente pode passar mais um, Rodrigo. Então, aí você vai ter... Aqui que é aquele LTV que eu expliquei antes, né? Que é o importante também. Você emprestar com gordura. Então, eu estou emprestando 16 milhões e 650 mil, mas eu tenho um valor presente desse fluxo da carteira que ele tem vendido de 32 milhões e um estoque já com 40% de desconto, que a gente sempre penaliza o estoque, pensando que ele vai ter que vender mais barato ou que não vai conseguir vender, enfim, de 3 milhões e 500. Ou seja, eu tenho 35 milhões e 560 de garantia, de velho. Com isso, estou emprestando 47% do valor que eu tenho de garantia. Então, o principal ponto aqui é emprestar tendo um excesso, né, uma gordura de garantia. Aí a gente pode passar 2 já, Rodrigo. Isso. Pode passar agora, acho que até isso. Então, aí a gente vai ter os cenários, né? Então, o que acontece quando eu faço uma operação? Todos os recebíveis passam a cair na conta do CRI, né, que foi o que eu expliquei agora há pouco, e aí você vai ter, todos os meses, vai cair, então teve 0% de inadimplência, ele recebeu os 382 mil que ele tinha para receber. Primeiro vai pagar o investidor, que são os 233 mil, o que sobrar eu devolvo para ele, 150 mil. Então, o que acontece? O valor que ele recebeu, divididos pelo valor que ele tem que me pagar, deu ali uma razão de 164%. Que esses números a gente sempre traz no nosso relatório, que é quantos cai na conta versus quanto ele tem que nos pagar. E aí você vai ter os cenários com isso estressando. A gente pode passar tudo até o final, para ficar mais fácil. Então, primeiro eu vou ter um cenário em que você tem um aumento na inadimplência, né? Então, a gente tem uma inadimplência de 15%. Com isso, ele vai ter recebido 325 e não 382. Eu vou receber os 233 e ele vai receber 92 mil de devolução.
isso você já vê que já aumentou, diminuiu um pouquinho aquela razão. Então, de 164 foi para 140. Se você aumentar a inadimplência ainda mais, você vai para 30% de inadimplência. Ele recebeu 268, ele tinha que me pagar 233. Ou seja, aquela razão ficou em 115. A gente tem um trigger nas operações que geralmente é 130, tá? Então, se ficar abaixo de 130, o que acontece? Eu vou pegar todo o recurso que ele recebeu para fazer gordura. E eu vou me amortizar extraordinariamente. Então, eu vou quitar um pedaço da operação que não deveria, enfim, em vez de devolver para ele, eu vou me pagar para conseguir encurtar a operação e diminuir a exposição. Então, o que acontece nesses casos? Uma pessoa parar de pagar, muitas vezes não é um impacto ali, não é o problema. Então, a gente tem que desenhar com essa gordura. É claro que se eu tivesse desenhado uma operação que a PMT era 382.500, que era o valor do fluxo dele, se eu tivesse emprestado mais, não caberia, porque qualquer pessoa que parasse de pagar, eu já sofreria um impacto. Mas aqui a gente tem espaço para sofrer um impacto de até 30% mais ou menos, e para conseguir, né, navegar em cenários de inadimplência.